Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo. Eu estou lendo a Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ouve a leitura até o final. Deixa seu like, seu comentário. Que Deus abençoe. Lucas 21. A oferta da viúva pobre. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas e viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles que deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. O sermão profético, o princípio das dores. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações, e ele lhes disse: Chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? E ele respondeu: Cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E chegou o tempo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa. Pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas nem contradizê-las, e sereis traído até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e por causa do meu nome sereis odiado por todos. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça, pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. A grande tribulação. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque esses dias serão de vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. A vinda do, a vinda do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexa com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começarem a brotar, e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Sobre o dever de vigiar. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo, e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia de madrugada ao templo, a fim de ouvi-lo. Lucas 22. O acordo para trair Jesus.
Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. A ceia do Senhor. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então eles vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. O maior será como o menor. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós, como quem serve. Vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E Pedro lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. As duas espadas, e perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem, ou sem sandália, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes então: Mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito, e foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. E eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu: É o bastante. Jesus no Getsemane. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão.
Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entres em tentação. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixai-os, e tocando-lhe a orelha o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: Viestes com espada e pedaços de paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguiu de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa o viu e disse: Tu também és um dele. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. E imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam, e, vendando-lhe os olhos, perguntavam: Profetiza, quem foi que te bateu? E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. E logo que amanheceu, reuniu-se a assembléia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, que o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Dize-nos se tu és o Cristo. E ele respondeu: Se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não respondereis. Mas a partir de agora o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Glória a Deus, aleluia. Faça a sua oração daí, eu vou fazer a minha oração daqui. Que Deus te abençoe.